Passando a palavra, gostaria de levá-los ao Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós vamos ver uma história aqui maravilhosa. Todas as vezes que a gente fala desta passagem, a gente encontra o nosso lugar, a nossa condição e a condição do nosso Senhor. Este é o título que eu dei para a mensagem, irmãos. Descobrindo a nossa condição e a condição do Senhor. Isso que nós precisamos descobrir, irmãos. Tá? Guarda isso com você. Nós precisamos descobrir onde que é o nosso lugar e onde que é o lugar do nosso Senhor. É disso que nós vamos falar nesta noite. O Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 21 e 22 diz: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Até aqui por enquanto, irmãos. Só gostaria de lembrar, a gente tem estudado o livro de Mateus, e se a gente for perceber esta parte aqui, a gente está vendo que o Senhor Jesus se ausentou do cotidiano, do dia a dia dele. Se você olhar no seu mapa aí depois do culto, você vai ver que Tiro e Sidom está lá no alto, ao norte. Quer dizer, está distante daquele lugar onde o Senhor Jesus todos os dias estava, que é a região da Galileia, sabe? É importante a gente olhar por esse ângulo. E o motivo pelo qual ele estava naquela região da Galileia é conforme versículo 24. Ele responde dizendo: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o motivo pelo qual ele estava envolvido com os judeus é esse, porque ele veio para falar para o judeu, convencer o judeu, mas parece que o Senhor Jesus agora está fazendo uma excursão com seus discípulos para uma região gentia. Ele está indo para essa região gentia. E esta excursão, meus amados irmãos, a este território gentil, só é para mostrar para os discípulos, vai mostrar muito para eles, mas também para nós nos nossos dias, a graça de Deus ao gentil. É por isso que ele se ausenta vamos dizer que do foco, se é que nós podemos dizer assim, do Senhor Jesus em pregar para os judeus. Ele vai passear numa região distante daquele lugar que ele estava, e o motivo é um só: a graça de Deus. Amém. O favor de Deus, que o homem, eu e você, está precisando, que ainda que a gente não descobriu ainda, mas é isso que nós precisamos, é da graça de Deus. Graça essa, irmãos, que agora se ausenta da região da Galileia e vai para Tiro e Sidom, mas que veio até Pereira Barreto e foi apresentado para você, o Jesus Salvador, foi apresentado para você, irmão Pedro. Você já viu o que é isso, irmão? Você está percebendo isto? A graça que pode salvar o homem dos seus pecados atravessou o mar e veio chegar em Pereira Barreto. Esse Cristo maravilhoso que foi destinado às ovelhas perdidas da casa de Israel também saiu daquele lugar e veio para o gentil no Brasil, nesta cidade em particular, que é o nosso assunto. Isto é maravilhoso. Nós estamos vendo aqui
o Senhor Jesus indo para, conforme o texto, uma mulher cananeia, quer dizer, ela era da região de Canaã ali, ela era nativa, e em outras traduções, ou você vai encontrar lá no mapa, a região sírio-fenícia é gentia, é povo que não é judeu, da qual todos nós fazemos parte. Mas é importante a gente saber o seguinte, que esse favor vai ter um fim. Que esta graça maravilhosa vai ter um fim. É o chamado tempo dos gentios, quer dizer, quando se completar o tempo dos gentios, vai acabar. Quer dizer, o mesmo Jesus que pode salvar, que pode mudar uma alma, vai dizer, chega. Então, este deve ser o nosso pensamento nesta noite. Talvez você não conheça Cristo ainda. Talvez você nunca se importou com Cristo ainda, mas é importante pensar que Ele saiu lá do Oriente, da região da Galileia, e veio se apresentar aqui, para se mostrar Salvador. Amém. Nós não podemos esquecer deste fato. O que a gente descobre dentro dessa história é que desde o princípio esta mulher teve fé. Provavelmente a fama de Cristo chegou até lá. Provavelmente alguém já sabia de Cristo e comentou sobre Cristo. Pela reação dela, essa mulher tinha fé em Cristo. É isso que está faltando, irmãos. Talvez essa seja a nossa condição, talvez essa seja a condição da igreja, de ter fé em Cristo, mas também pode ser a condição de muitos que não têm fé em Cristo. O que a gente vê nesta mulher é que ela o aceita, ela aceita Cristo, ela crê em Cristo e no seu poder. A palavra que usa aqui é clamou. Você sabe o que é clamar? É gritar. É gritar, clamar é gritar, é como se estivesse realmente sufocando, e aí gritasse, socorro. É isso que ela fez, irmãos. Esta é a reação desta mulher. E desde o início, se a gente descobre que ela tinha fé, desde o início o Senhor tinha graça. Antes dela conhecê-lo, Ele já tinha a graça. Graça, para você entender melhor, é o favor que o homem não merece. Isso é graça de Deus. É o favor que eu não mereço. Ainda que eu participo dele, eu não mereço. E nós vamos descobrir por quê daqui a pouco. Versículo 23 e 24. Mas ele, Jesus, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amados, perceba que mesmo diante do clamor daquela mulher, o Senhor Jesus nada responde para ela. Você percebeu isso? Isso nos traz uma grande lição. Que no nosso clamor, muitas vezes, o Senhor diz não. No nosso clamor, muitas vezes Ele diz, espera. Vai depender da nossa reação. O que nós estamos vendo aqui é isto, o Senhor nada responde, o texto diz isto. A resposta do Senhor, irmãos amados, pode demorar muito em vir para nós. E nós não podemos ter pressa. Nós temos que saber como agir, e esta mulher vai dar a condição dela como exemplo para a gente. Tá? Ora, vamos então perceber isto. Você é apressadinho, o mundo está levando a gente a ser cada vez mais precipitado, né? Afobado. Você vai no banco, tem uma fila, já volta para trás. Você fica na fila, o cabra demora para atender, você já comenta com o outro, mas está cada vez pior isso. Essa mulher já podia voltar para casa, você percebeu isto?
O Senhor nada responde, ela chega clamando e ele continua andando. Nós precisamos saber que este silêncio do Senhor Jesus Cristo não foi por insensibilidade. Ele não está insensível com o assunto dela. O que o Senhor vai querer mostrar para aqueles discípulos dele, para tantas pessoas que provavelmente estavam atrás dele, e quer mostrar para a gente nesta noite, irmãos, ele quer uma confissão dos seus lábios ainda mais poderosa, para mostrar. Lembra que nós falamos da condição nossa e da condição de Cristo? Ele vai dar um tempo para isso. Não é a insensibilidade que o Senhor Jesus está fazendo aqui. Ele quer uma confissão mais clara de cada um de nós, irmãos. Sabe? Ele nos coloca em situações, mas porque Ele quer uma condição mais clara do nosso testemunho para Ele. Eu ando perguntando para o Senhor ainda, o que é que o Senhor fez me tirando da manhã, me tirando dos cultos, porque eu não falto de um culto da igreja, isso faz não sei quantos anos, porque eu tenho prazer em estar aqui. Então às vezes eu fico, por quê? Porque Ele quer uma confissão mais clara. Eu descobri isso, Ele quer que eu demonstre que eu sou crente, não somente dentro da igreja, mas também lá fora, mas também nas adversidades, eu preciso demonstrar que eu sou um crente. E você também. Amém. E você também, meu amado irmão. É importante a gente pensar isso. O Senhor conhece o nosso coração. Ele já sabia que essa mulher ia continuar a fazer o que vai fazer. Meus amados, no não do Senhor, nós não podemos murmurar. No não do Senhor, nós não podemos fraquejar. Nós não podemos parar de orar. Nós precisamos continuar, que Ele quer uma confissão ainda mais poderosa no final. Isso fica de lição para a gente. Os discípulos, como sempre, vocês viram aqui a atitude deles? Como sempre, eles já querem que a mulher seja despedida. Você percebeu? Despede-a, que ela vem gritando. Ela está incomodando o Senhor. Era mais ou menos isso, irmãos. É só para a gente ver que para eles o povo era sempre uma amolação. Nós estamos falando da igreja. Volte aqui para Mateus capítulo 14, versículo 15. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Percebeu, irmãos? Percebeu? Isso aqui pode ser a nossa condição. Por isso que o irmão Pedro já orou por aqueles que nos visitam. Isso demonstra amor por aqueles que estão aqui. Insistência para com eles. Provavelmente eles vão sair e você vai dizer: muito obrigado, volte mais vezes. Você que está nos visitando, é isso? Muito obrigado, volte mais vezes, tá bom? Os discípulos é a igreja de Cristo, irmãos. Às vezes a nossa condição é a mesma, insensíveis, frios, que talvez quem vai converter, nós vamos ver isso daqui a pouco, é Cristo, tá? Não vamos perder nunca esse foco, mas o nosso trabalho, ele deve ser bonito. O dia que Cristo chamar, aqueles que estão ainda sem conversão vão vir correndo, mas enquanto isso nós vamos cercando-os, e segurando-os, e animando-os, e dizendo que são bem-vindos. Os discípulos, despede essa mulher. Isso pode ser a nossa condição. A resposta do Senhor Jesus aqui parece que foi para os discípulos, conforme versículo 24. Eles mandam despedir e ele diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando ele falou isso daqui, provavelmente ele fortaleceu os discípulos. Ele vai mandar embora, agora ele vai mandar embora. A resposta do Senhor parece que foi aos discípulos, mas sem dúvida essa mulher ouviu as palavras do Senhor, irmãos.
E vou te contar uma coisa para você. Muitas pessoas aqui já voltariam atrás. Primeiro, ela já tomou um corte, né? É assim que os jovens falam, né? Já tomou um corte ali na entrada, que ela veio fazendo graça, o Senhor já disse que, entendeu? Não deu bola, né? Foi isso que nós vimos, não respondeu palavra. Depois ela continua insistindo e ele parece que dá outra tesourada. Muita gente iria embora nesta hora. Porque nós somos muito dodóis. A verdade, muitas vezes, a gente não gosta da verdade. Mas o que a gente descobre é que esta mulher aumenta a sua determinação. Isso pode ser a nossa condição, irmãos. Ou de voltar para trás, ou de não desejar mais ouvir, ou de nunca dizer, olha, eu estou pensando seriamente, porque a palavra tem sempre falado comigo, eu estou pensando seriamente em servir ao Senhor. Pode ser nossa condição em ser persistente, como pode ser nossa condição de dizer, para mim já basta, já ouvi o que eu não gostaria, eu estou indo embora. Essa mulher, irmãos, a determinação dela pode ser comparada com a de Jacó. Gênesis capítulo 32, versículo 26. Que ele diz assim, não te deixarei se não me abençoares. Lembra dessa passagem? Quando Jacó luta com o anjo, e o anjo quer ir embora, está amanhecendo o dia, e ele diz, eu não te largo, até que o Senhor me abençoe. Esta é a determinação desta mulher aqui. Uma fé insistente. A nossa fé, meus amados irmãos, deve ser insistente, até o dia que o Senhor Jesus nos chamar. Amém. Estávamos conversando com a irmã Maria, ela está dizendo, desde os 18 anos, essa é a fé insistente, persistente, é isso que nós estamos vendo nesta mulher. Nós não podemos parar de crer, nós não podemos parar de orar, nós não podemos parar de servir a Cristo, porque Ele não se alegra desses que recuam. Então nós precisamos continuar firmes, constantes no Senhor. Versículo 25 e 26. Ele, porém, respondendo, disse, 25. Ele já está dizendo que ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. 25, então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Meus amados, que coisa que é que nós estamos vendo aqui, hein? Pensa que é fácil servir a Cristo? Não é, mas precisa. Essa mulher, com essa atitude, depois de tomar 2 cortes, ela chega e adora a Cristo. E adora a Cristo. Esta palavra adora, ela é a palavra grega proskuneu, derivada de pros, para, kuneu, a beijar. Então a adoração dela é isso, provavelmente ela tenha chegado em forma de reverência e humildade para beijar os pés do Senhor. Isso é a fé. Isso é a fé que nós estamos falando aqui, irmãos. Veja a condição desta mulher. A satisfação, nós percebemos isto, satisfação em estar diante do Senhor, ainda que parece que as coisas todas estão atrapalhando. Essa pode ser a nossa condição. De estar aqui nesta igreja, todos os cultos que nós vamos falar do nosso Senhor. Essa pode ser a nossa condição. Mas chegar aqui com prazer, com gosto, eu não estou falando de canseira de trabalho, eu não estou falando de problema de saúde. Engraçado que quando eu cheguei ali, eu vou contar o segredo, viu, irmãos? Eu conversei com alguns irmãos, eu estou com a coluna ruim, eu estou com a perna, o pé,
Não tem problema, nós não estamos falando que não. Mas nós estamos falando de compromisso com Deus, de desejo de servir, de adorar, de cantar. Você está entendendo? Precisa ter isto, irmãos. Essa pode ser a nossa condição, a mesma desta mulher. Você viu as situações dela aqui? Parece que ela não tem motivo para chegar aqui, da maneira que ela chegou. O clamor dela, ela está dizendo, socorre-me. Ela está mostrando uma fé crescente, porque ela já chegou com fé. Parece que foi cortada, tesourada, e ela continua com fé, ela continua insistindo. Esta é uma fé crescente, irmãos, de confiança em Cristo Jesus. Oh, isso é bom da gente lembrar, porque não é confiança em João, não é confiança em Pedro, não é confiança em Antônio. Oh, esse nem existe, né? Mas mês de junho é tempo deles. É João, é Pedro, eu não me lembro. É isso? As festas juninas que chamam por aí? Não, não é eles que precisam ser adorados. Ela está adorando a Cristo. E é Ele que nós precisamos adorar. Amém, irmãos? Percebe? Ela está no local certo, na hora certa, fazendo o que deveria fazer. Irmãos, ela não se envergonha de todos aqueles que estão ali. Isso traz uma grande lição para a gente também. Pode ser a nossa condição, mas pode não ser. Porque às vezes a gente tem vergonha de dizer que é crente. Ah, mas aí é um povo ali que, olha, como diriam os meus pais, né? Caçoam. Talvez os novos nem sabem o que é isso, né? Caçoar. Ela não teve vergonha. É importante a gente lembrar que judeu e gentil está separado, viu? A graça de Deus derramada sobre o judeu fez ele separar as outras nações. Tá certo? E provavelmente ela chegou ali e já estão meio correndo, despede-a, sabe? Ela poderia muito bem, como mulher ainda, irmãos, naquele tempo era pior ainda. Pior ainda. E ela não tem vergonha, ela vai lá, ela pede ajuda, ela clama, ela pede socorro, ela chega para adorar. E ela coloca toda a sua aflição aos pés do Senhor. Ela não tem vergonha de ninguém que está ali. Essa é a tua condição? Isso me trouxe muita tristeza, porque muitas vezes a gente recua em dizer que a gente é crente. Às vezes a gente recua de dar um testemunho de crente, e às vezes vai embora triste, como Pedro saiu amargamente triste do seu vacilo. Mas às vezes é assim que a gente faz. Ela não teve vergonha disso. A gente pode lembrar dos tímidos, de Apocalipse 21:8. Lembra dos tímidos? O que diz? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Sabe por quê? Porque o tímido não fala. O tímido não se prostra, o tímido não manifesta louvor, adoração, ele fica caladinho. Eu acho que está bom do jeito que está. Não está, irmãos. Precisa fazer como esta mulher. A reação desta mulher, ela é maravilhosa da gente ver. Mas você percebeu que o nosso texto, parece que o Senhor está provocando esta mulher. Ele quer uma adoração ainda mais completa, ele sabe o que está no coração dela. Você viu o trocadilho de palavras que ele fez aqui? Ele disse para ela o seguinte: o pão dos filhos não pode ser dado aos cachorrinhos. E só para você entender melhor, os filhos representam os judeus. E o pão são as bênçãos de Deus para os judeus. E os cachorrinhos são os gentios. Já pensou nisto? Às vezes, irmãos, isso no mundo é muito padrão.
Mas às vezes isso acontece dentro da igreja. Por nada. Já ficamos beiçudos. E não me toque, não me rele. Essa mulher aqui poderia agora ter pegado numa pedra e lançado sobre esses homens. Concorda comigo, irmão? Amém, irmãos? Amém. Ora, mas é esse o nosso verdadeiro lugar, irmãos. Os cachorrinhos. Espera aí, deixa eu explicar melhor para você. Os cachorrinhos podem se alimentar das migalhas da mesa. Você viu o trocadilho? E nós, só com as migalhas que caem da mesa do Senhor, é suficiente para nos alimentar. Amém. Nós poderíamos querer muito mais. Porque o que está prometido para aquele que crê no Senhor, ele diz que a gente não consegue ainda decifrar. O nosso ouvido não consegue entender, os nossos olhos não conseguem ver. Não subiu ainda no nosso coração. Então as migalhas, que parece que é pouca, é isso que essa mulher está dizendo, as migalhas vão me ser suficientes. Amados, esta aqui é a nossa condição. O orgulho aqui vai endurecer o seu coração. Ele não quer pessoas orgulhosas. Ele quer pessoas que o adorem. E o adorem em verdade. Amém. Ele não quer pessoas dodóis. O dodói aqui endurece o coração. Se coloque no lugar desta mulher. Desde o primeiro tesourar, essa aqui é a terceira já, se não me falha a memória. E ela continua insistindo. Aqui, amados, pode mostrar a nossa condição de abandonar, de voltar para trás, de desanimar, de murmurar, de ficar enfesado, de quando não receber, dizer, tudo bem, deixa para lá então. Mas aqui pode mostrar, amados, a reação que nós devemos ter diante da vontade de Deus. Insistir, continuar insistindo em servir o nosso Senhor. Amém. Versículo 27 e 28. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Amém. Irmãos, a resposta desta mulher mostra com grande rapidez qual era a sua real necessidade. Ela precisava daquilo. É por isso que ela continua insistindo. Como que é que nós vamos precisar do Salvador se nós todos temos um carro na garagem? Como que é que nós vamos precisar de um Salvador se a nossa saúde está boa? Se não falta comida, se não falta bebida, o nosso lazer está aí para a gente fazer. Mas ela está mostrando porque a sua necessidade é muito grande. Esta mulher também demonstra a grandeza da sua fé. Fé é algo que está faltando até mesmo nos crentes, irmãos. Até os crentes estão perdendo a fé. Mas esta mulher está mostrando uma fé grande. E ela está demonstrando o lugar que ela deve estar. De humildade.
eu nunca tinha visto. Eu já estou com 50 e tem alguns irmãos mais do que eu aqui, sabe do que eu vou falar. A gente nunca levantou a voz do meu tempo, né? Para um professor, para uma pessoa mais velha, você fez. Depois isso pesava muito. Sobre uma autoridade, sobre um policial, por exemplo. E eu estou me lembrando de um fato, quando Lula era presidente, se é que nós podemos dizer que ele foi presidente. E ele teve lá um nhenhenhé com o Ronaldo, o tal do Fenômeno, e um chamou o outro de manguaceiro, e o outro não sei o quê. Irmãos, quando é que a gente faria isto? No nosso tempo? Mas hoje é assim, os jovens brigam com professores, os jovens discutem com os pais, os filhos brigam com os pais, perdeu o respeito, perdeu tudo, mas essa mulher sabia o lugar dela, ela está humilde. A condição dela é esta, irmãos, e ela quer colocar o Senhor no lugar dele. Ela poderia, conforme eu disse, pegar uma pedra e tacar nele, e correr, e sei lá o que faria, mas ela fez o que precisava fazer. Ela está cheia de humildade, porque ela tem necessidade. Isaías 66, versículo 2 diz: mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então não adianta ela chegar com orgulho, não adianta ela chegar discutindo, ela tem que chegar da maneira que ela precisa chegar. Em outras palavras, esta mulher se submete totalmente à autoridade do Senhor Jesus. Ela não nega a sua condição. Irmãos, nós estamos falando da nossa condição e da condição de Cristo. A nossa condição é essa, precisa continuar esta. Tem que ser esta. Ela tinha uma necessidade muito grande. É por isso que ela se submete à autoridade do Senhor Jesus. Ah, se o homem reconhecesse a sua real necessidade. Se nós reconhecêssemos a nossa real necessidade, nós éramos humildes diante do Senhor. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe o que é isto? Essa é a nossa real necessidade. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós. Ah, se nós descobríssemos a nossa real necessidade, então nós seríamos humildes diante do Senhor. Nós iríamos reconhecer a nossa real condição e reconheceríamos a condição de Cristo. Se a gente descobrisse a nossa real necessidade. Meus amados, o nosso pecado, desde a nossa meninice, nos condena diante do Senhor. Porque Ele é santo. Talvez no padrão do mundo, nós estamos muito melhor do que muita gente. Mas no padrão de Deus, isso é inútil. No padrão de Deus, os nossos pecados, nós só temos uma paga: a ira de Deus. Porque Ele é santo. Não me pergunte como é isso, eu não sei te dizer. Ele é santo, santíssimo. Ele não suporta o pecado. Ah, se nós descobríssemos a nossa real necessidade. Ele é todo-poderoso.
e está caçando os humildes. E a resposta dele aqui foi inevitável. E essa resposta é para mostrar a condição dele. A sua filha foi curada imediatamente. Você está vendo o que está acontecendo aqui? Que a vontade do Senhor correspondia à vontade da mulher. E só. Amados irmãos, o Senhor não está insensível. Não estava insensível. Ele foi passear em Tiro e Sidom para quê? Não fala de nenhuma beleza histórica lá. Nenhuma maravilha do mundo antigo lá. Ele foi passear lá porque ele queria salvar. Ele não está insensível. Ele não está surdo. Talvez você tenha clamado, mas ele parece que não tem ouvido. É o calma. É o peraí. Talvez é um não. Ele não está surdo. Isaías 59:1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Isto que é a beleza de Cristo. É aqui que nós descrevemos ao Senhor Jesus. Ele está pronto para salvar. Ele está pronto para interceder. Meus amados irmãos, esta é a essência de uma fé descrita como grande. Nada parecida com pequena, conforme Mateus capítulo 14, versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Isso aqui está diferente. A fé dela é grande, não é pequena. E este homem aqui é Pedro. É o São Pedro, conforme dizem por aí. Esta é uma fé descrita como grande. Mas note uma coisa: a fé está em Jesus. E nenhum mais. Sabe por quê? Porque em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém. Atos 14:12. A fé está no lugar certo, é em Jesus. Meus amados irmãos e amigos, diante deste texto, nós podemos descobrir a nossa condição, e a nossa condição é a pior possível, viu? E a nossa condição é de pecados, é de fraqueza. Hoje eu estudei com a mocidade de manhã, e o nosso personagem era Caleb. Foi muito gostoso. Mas antes de entrar na história de Caleb, Gênesis 15, versículo 13, o Senhor Deus está falando com Abrão, ainda Abrão. E lá em Gênesis 15, 13, ele diz o seguinte: e a tua descendência será escrava por 400 anos. E eu disse para a mocidade: você sabe por que é que eles ficaram escravizados 430 anos? Não é porque o Senhor é maldoso. Não é porque o Senhor gosta de judiar de seus filhos. Eles ficaram escravizados por conta do pecado. Então, esta é a nossa condição. Espero que você também descubra a sua condição. Para Deus não tem pecadinho e pecadão. Antigamente falava muito esse trocadilho de palavra. Pecadinho e pecadão. Pecadão, matou, ixi, é pecadão, hein? Mentiu, ixi, ó. Não dá nem para comparar. Para Deus é tudo pecado. E essa é a nossa condição.
Mas nós também nessa história nós conhecemos a posição, a condição do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amados, Ele é Salvador. Salvador dos nossos pecados que nós temos cometido. Salvador das nossas vidas dia a dia, conforme a oração do irmão Pedro. Leva os irmãos que vão viajar, proteja os outros, proteja os jovens, proteja a nossa casa. Ele é Salvador disso tudo. Mas muito mais do que Salvador, Ele é Senhor. Amém. E o lugar dele é acima de nós. Senhor, só para você entender melhor, é assim, ó, essa palavra Senhor, ela foi tirada de Senhor e servo. Senhor manda, servo obedece. Senhor tem autoridade e o servo obedece. É isso que nós descobrimos, podemos descobrir nesta noite. Amém. Você, meu amado, tem descoberto isso já? A sua condição? Reconheça os teus pecados, reconheça as tuas fraquezas. E reconheça também ao Senhor. Ele é Salvador. Amém. Ele quer te salvar. Que o Senhor pudesse abençoar esta palavra, esta igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está, o amanhã não temerei. Porque vivo está, não temerei. Pois eu bem sei que é dele o meu futuro. A vida vale a pena, Cristo vivo está. Passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está. Vivo